Gente, hoje nós trouxemos um tema para vocês que eu assisti uma aula essa semana e me impactou muito, que é sobre sermos pacificadores. Em Mateus 5,9 está escrito o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então a Bíblia, ela é muito clara em dizer pra gente que nós devemos sim ser pacificadores. E nós vamos explicar o que é isso. Porque uma característica marcante dos filhos de Deus. E a paz que Cristo nos chama a viver não é a ausência de conflito, não é a gente ser omisso com as situações, mas a gente ter uma presença ativa de reconciliação, humildade e amor. Quando a gente fala em ser pacífico, eu sei que é muito mais fácil a gente falar do que a gente fazer. Mas nós temos que pensar o seguinte: quando nós temos uma postura de tranquilidade, de posicionamento e de transmissão de paz, você já quebra a resistência da pessoa no mínimo pela metade. Então, por exemplo, no caso de família, quando existe uma discussão em família, e que é normal, não é que é normal, mas existe no dia a dia uma discussão familiar. Só que nós temos o nosso ego, o nosso orgulho. O que nós podemos fazer? A questão é a seguinte: não é quem vai vencer essa discussão, é qual é a melhor ideia para essa solução. Se você pensar dessa maneira, a melhor ideia vai beneficiar todos os que estão na mesa discutindo. Quando a gente fala em trabalho, também existem as discussões de trabalho. Eu mando mais que você, você manda mais que mim, enfim. Nesse caso, nós temos que também pensar o seguinte: qual é a melhor solução para a empresa? E finalmente um terceiro exemplo, assim, nós estamos no trânsito. No trânsito é um ambiente tenso, principalmente aqui em São Paulo. Então qual que é uma saída para o trânsito? A sinalização. O que é isso? Quando você sinaliza para o outro um gesto de amor, desculpe, ok, tá bom, meu irmão, enfim, você faz um gesto, seja com o rosto, com a face, com a mão, com o braço, você sinaliza, mesmo você estando certo ou errado, a pessoa, ela fica constrangida em continuar com aquela intenção raivosa dela. E uma outra situação é assim: quando você percebe algum posicionamento na internet e você não concorda, se você pensar assim, é importante eu ouvir pessoas que pensam diferente de mim, porque só assim você vai aprender. Se você só ouvir pessoas que pensam iguais a você, o que você vai aprender? Então, ouvir, por exemplo, um posicionamento diferente do seu, não significa que é certo ou errado, não significa que você vai concordar ou discordar, mas pode significar um aprendizado diferente. E a pacificação, nós podemos nos lembrar também do que a Bíblia fala. Quando você corrige um sábio, ele ficará mais sábio. E quando você corrige um tolo, ele virará seu inimigo. Então seja sábio, aceite correção, aceite exortação. E a paz é isso. A sua presença, ela pode já significar muito para pacificar aquele ambiente, para pacificar aquela discussão. Então seja você um agente de paz, não um agente de conflito. Então, gente, sermos pacificadores é muito importante para realmente representarmos o caráter de Cristo aqui. E os pacificadores, o que eles fazem? Eles escolhem palavras que edificam, não reagem na impulsividade, mas nós, porque eu me intitulo pacificadora, intencionalmente nós temos que ser pacificadores. E nós devemos falar com graça e verdade. E se a gente sentir vontade de responder algo no calor do momento, respira fundo
respira fundo. Eu sugiro tomar um golinho de água, porque aí a gente já se hidrata, cuida da pele, do corpo, a saúde, antes de responder. E muitas coisas, gente, mesmo que seja para exortação das pessoas, elas não devem ser ditas. Então, tomem muito cuidado com essas situações. E pessoal, lembra de uma coisa, ó. Humildade é poder, é força. Arrogância é fraqueza e é insegurança. E num casamento, gente, como sermos pacificadores? A gente deve ouvir mais do que acusar, perdoar mais do que ficar lembrando e cuidar das palavras, a comunicação, principalmente nos momentos de tensão. E a paz no lar começa com o Espírito Santo reinando nos nossos corações.